Você já recebeu aquela paciente que chega no consultório com o celular na mão, mostra uma foto de uma celebridade que exagerou e diz: doutor, eu quero fazer, mas tenho pavor de ficar assim? Esse medo é o maior obstáculo entre a sua paciente e o tratamento ideal. Hoje eu vou te ensinar como transformar esse medo em confiança através da ciência. Nessa aula, vamos analisar 5 mitos que cercam a harmonização facial e eu vou te dar os argumentos técnicos e a linguagem humana para você explicar cada um deles, elevando o nível da sua consulta e garantindo que sua paciente entenda que seu foco é um resultado que mantenha a identidade dela. O mito do rosto congelado. O primeiro e mais clássico medo, o congelamento. A paciente acredita que o Botox vai tirar a expressão dela ou deixá-la com aquele olhar de espanto permanente. Para desmistificar isso, você precisa explicar a diferença entre paralisar e relaxar. Quando a gente faz a aplicação do Botox, a gente precisa entender que a toxina ela atua na placa motora e que a dose é individualizada. Ou seja, se essa paciente ela possui uma força muscular maior em um determinado músculo, a dose naquela região será maior. Se a paciente possui uma força muscular menor em outro determinado músculo, você vai colocar uma quantidade menor. Então, entende que quando a aplicação do Botox vai ser feita, você tem que levar em consideração a força muscular daquele paciente e da região que você vai tratar. Quando a gente compara uma aplicação do Botox apenas do terço médio superior e a gente não engloba pontos full face, que é o que? O Botox global, a gente precisa deixar claro para o paciente que a gente vai sobrecarregar essa região que não foi aplicada a toxina botulínica. Então hoje, quando a gente fala da era full face, é exatamente para a gente trazer um descanso sem descompensar e sobrecarregar uma determinada musculatura. Quando a gente fala sobre o Botox full face, a gente vai também entrar na etapa de prevenção. E essa etapa de prevenção, ela envolve toda a região do terço inferior da face, incluindo a região do pescoço. O intuito de tudo isso é que o rosto ele fique com um aspecto descansado e não um rosto extremamente congelado. A dose em cada região é o que vai determinar e também a estratégia no momento do seu planejamento. Muitas pacientes confundem a harmonização com preencher bochechas. Elas têm medo de perder o contorno natural e ganhar um rosto arredondado e sem identidade. Aqui o seu papel é explicar a ciência da estruturação versus volume. A sua paciente precisa entender que com o passar dos anos, toda a estrutura óssea começa a ser reabsorvida, ou seja, perde osso. E a etapa da reabsorção dos coxins de gordura, que é o que também faz aquele rostinho ser jovial, vai tendo reabsorção. Então, o que a gente precisa trazer para esse paciente na explicação? Que a gente tem que reposicionar e trazer esse suporte aonde foi perdida a estrutura. A ideia é a gente trazer o preenchimento nessas camadas de forma estratégica e usando também um tipo de produto com preenchimento de acordo com a necessidade de cada ponto de estrutura que será feita nesse rosto. Existem também pontos estratégicos para que a gente não deixe esse rosto inflado, mas sim a gente traga o afinamento para a estrutura daquela face. Ou seja, associando pontos estratégicos na região malar, na região da mandíbula e também na região do alongamento do queixo. Isso vai fazer com que a sua paciente tenha um resultado de forma harmônica, estética e que traga o afinamento para o rosto dela. Então, basicamente, se a sua paciente não teve reabsorção dos coxins de gordura, não teve reabsorção óssea, a gente não vai precisar de forma profunda reestruturar essa base. A importância de saber associar os diferentes tipos de produtos é exatamente para trazer
estrutura, suporte e refinamento. Quando a gente usa um produto em uma região que não é indicada, a gente pode ter migração desse preenchimento, a gente pode trazer um resultado que fique inestético, e isso pode fazer com que o rosto ele atraia mais água e faça com que o rosto fique inflado. Então, o que a gente precisa trazer de forma clara para a paciente é que não é só injetar, a gente precisa ter o olhar antenado, técnico e estratégico para cada região do rosto. Ou seja, na região dos olhos, por exemplo, a gente tem a profundidade, mas se eu trouxer um preenchimento que ele seja muito leve, vai atrair muita água, causando uma bolsa. Na mesma medida, se eu trouxer um produto que ele seja muito denso, uma alta reticulação, eu vou impedir a movimentação que associa a região da bochecha, ou seja, o paciente vai ter dificuldades para sorrir. Então, esse é o olhar que a gente precisa trazer para o paciente na consulta quando o assunto é rosto inflado. Vou ficar viciada e se eu parar, vai cair tudo. Esse é um mito psicológico e biológico. A paciente tem medo de que o procedimento seja um caminho sem volta e que se ela interromper o tratamento, o rosto desabe. É aqui que entra o conceito de prevenção e manutenção. A sua paciente precisa ter a clareza de que mesmo sem fazer procedimento, ela vai continuar envelhecendo. E a decisão que ela vai tomar é continuar envelhecendo sem cuidados ou envelhecer com cuidado ideal. Aqui a gente precisa deixar claro para ela que a manutenção vai acontecer em tempos, de acordo com o grau de envelhecimento que ela está hoje, e principalmente o primeiro passo que ela vai realizar será a base para que ela mantenha um envelhecimento com qualidade. Manutenção. O momento da manutenção eu sempre trago de forma didática, que é a mesma forma como que a gente trata o nosso cabelo e que a gente vai à academia. Então, se a gente quer um resultado que ele se mantenha, eu preciso continuar fazendo a minha parte, que é ir até a academia e me exercitar. Da mesma forma, se eu conquistei um resultado de estimular colágeno, da pele ter uma qualidade, de tempos em tempos eu preciso continuar renovando e estimulando o meu colágeno para que ele tenha a mesma eficiência e qualidade a longo prazo. E quando a gente fala sobre bioestímulo de colágeno, a gente precisa trazer a clareza de que ele tem um resultado diferente do preenchimento. Ou seja, ele vai atuar na camada subcutânea para trazer espessamento dérmico e reposicionamento, diferente do preenchimento que ele vai trazer o que? A estrutura e muitas vezes tratar profundidades. Então, quando a gente fala sobre bioestímulo, a gente precisa entender que ele é sobre a qualidade da pele em relação ao colágeno. E ainda falando do bioestimulador de colágeno, quando a gente pensa no resultado, diferente do preenchimento, ele não tem efeito imediato. O auge da ação dele é a partir de 60 a 90 dias. E dependendo do tipo de bioestimulador que você usar no seu paciente, vai ter uma ação de até 18 ou 24 meses. Claro que as sessões, de acordo com cada grau de envelhecimento e flacidez, serão necessárias estabelecidas no momento da sua consulta. Então, teu paciente ele precisa ter a clareza de que no momento que ele estiver fazendo o bioestimulador, a gente está gerando um processo inflamatório. E isso envolve o quê? A saúde, a imunidade e principalmente algum tratamento que ele esteja realizando naquele momento. A gente precisa ter uma inflamação controlada em relação ao que a gente vai entregar para aquela pele, para que ela de fato traga o resultado desejado. E o ideal é acompanhar esse paciente 30, 60, 90 dias. A cada 6 meses, chamá-lo para uma reanálise, uma manutenção e principalmente trazer essa clareza sobre a manutenção e o grau de inflamação que vai ser gerado no organismo.
A harmonização é permanente e perigosa. O pavor das intercorrências e da irreversibilidade. Você precisa dar segurança à sua paciente, explicando que trabalhamos com materiais reabsorvíveis e que a medicina estética hoje é extremamente controlada. Hoje, na estética facial, nós temos antídotos que fazem com que seja reversível aquele resultado que muitas vezes ficou inestético ou que o paciente não se identificou. É conhecido como hialuronidase e ela tem o poder de reverter aquele resultado que o paciente se sente desagradado ou que causou qualquer tipo de intercorrência. Quando falamos de intercorrência, a gente fala sobre a oclusão vascular, a gente fala sobre a aplicação que migrou para alguma outra camada e não era esperado aquele tipo de resultado. E esse antídoto ele vai agir exatamente a favor da reversibilidade daquele procedimento. Hoje também temos tecnologias que estão a favor da segurança dos pacientes. Já existem ultrassom para você poder mapear o tipo de produto, se é um preenchimento, se é um PMMA que está naquela camada e também onde está exatamente aquele produto para que você consiga entrar com o antídoto e fazer a reversão. Claro que o PMMA só é reversível de forma cirúrgica, diferente do preenchedor que é seguro e você consegue trazer uma reversibilidade usando hialuronidase. Desmistificar a ROF é o primeiro passo para uma jornada de beleza bem sucedida. Quando você educa a sua paciente, você elimina o medo e cria uma parceria baseada na verdade e na ciência. Se você quer aprender a conduzir essas consultas e dominar o raciocínio clínico para entregar esses resultados naturais, continue me acompanhando por aqui e nas minhas outras redes sociais. Se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe aqui nos comentários qual mito mais absurdo que você já ouviu no consultório.